Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar dos longos para ultramaratona. Não vou falar do longo para ultramaratona de montanha, vou falar mais ali de pista e circuito, especificamente de provas de 100 km, 12 horas e 24 horas. E, bom, sempre o recado, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe aí sua sugestão, um comentário, sugestão de vídeo, alguma coisa que você gostaria de ver. E também, se você consome aí produtos, né, suplementos, carboidrato em gel, STK NutriShop, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, e com o cupom FMAE você tem desconto em todos os produtos, tá certo? Agora vamos lá falar dos longos para ultramaratona. Basicamente existem, vamos chamar assim, duas escolas, né, nos longos para ultramaratona. Uma delas prioriza, digamos, o longo não tão longo, e a outra escola sim faz longos bem longos. Poderia falar aqui bastante sobre isso, mas vamos dar dois exemplos. A Camille Herron, né, atleta muito conhecida, muito aí campeã, recordista na ultramaratona, em várias modalidades, inclusive. A Camille Herron opta por fazer longos não tão longos, ali na casa dos 40 quilômetros, não chega nem a ser uma maratona. Enquanto outros atletas, como o tricampeão da Spartathlon, faz longos aí de 90 quilômetros, faz bastante longos. O terceiro colocado da Spartathlon, o uruguaio Fernando Martins, também. O quarto colocado, Jandosa, brasileiro, também opta por longos bem longos. Jandosa chegou a fazer aí longos de 100 quilômetros. Hoje em dia, não sei se ele ainda está usando essa estratégia. Eu sei que sim, o Fernando chega a fazer longos de 90 quilômetros. O Fotis Tsisimopoulos, o tricampeão da Spartathlon grego, também. Então nós temos aí já, vamos dizer assim, duas escolas. Eu vou falar mais do modo como eu trabalharia, né? Lembrando que estão aí as duas escolas postas para diferentes tipos de atleta. As duas estão obtendo resultados, então é difícil falar se uma funciona ou não, mas eu vou então aqui começar falando dos 100 km, mas de um modo que eu trabalho. Então, como é que eu gosto de trabalhar prova de 100 km? Um atleta que não tenha tanta experiência, não correu muitas ultramaratonas, por exemplo, não correu muitas provas de 6 horas, ou nunca participou de outras provas de 100 km, eu geralmente vou optar para que ele faça longos de 60 km. Existem treinadores ali numa linha parecida com a minha que vão para 70 km. Eu fico mais uns 60. Quando o atleta já é bem experiente, eu geralmente opto por 50 km. Geralmente, tentando distribuir o volume na semana, um volume bem alto, mas durante a semana. Outra realidade, o atleta não tem muito tempo durante a semana. E aí, então, eu volto para a estratégia dos 60 km do longo. De uma vez só? Obviamente que não. Você vai subindo gradativamente. Inclusive, gosto muito de usar a seguinte estratégia. Antes dos 60 km de uma vez só, eu faço ali 30 km no sábado, 30 no domingo, 40 no sábado, 20, 25 no domingo, vai dar até mais de 60, 40 de manhã, 20 à tarde, já deu 60, até chegar aos 60 de uma vez só. Esse é um tipo de estratégia que eu costumo usar. Repito, tem que ver caso a caso, né, a experiência do atleta, como o atleta lida psicologicamente com isso, enfim, e a sua rotina semanal, tá certo? Mas essa dica aí, ó, 60 quilômetros sempre subindo, né? Vai subindo a cada semana, geralmente 3 semanas subindo uma volta e fazendo esse picotado para também adaptar o atleta até mentalmente, até ele chegar no ponto de fazer 60 km de uma única vez. E vamos falar do ritmo daqui a pouco. Para a prova de 12 horas, não muda tanto. Não muda tanto. Aí também depende do ritmo do atleta e da experiência do atleta. Um atleta, por exemplo, que não tenha tanta experiência, talvez eu empurre ele para fazer um longo acima de 6 horas, por exemplo, ou com 6 horas. Esses vão dizer quantos quilômetros. E aí depende do ritmo do atleta.
pode ser que com 6 horas não sejam tantos quilômetros, certo? Novamente, um atleta mais experiente, 6 horas, ele vai fazer 70 quilômetros, então já vou optar por menos horas, certo? E obtive bons resultados fazendo longos, quer dizer, prescrevendo, né, como treinador, longos de 50 quilômetros, em que o atleta correu quase 138 quilômetros nas 12 horas. Então, foi um bom resultado, dá um pace aí de 5:12, mais ou menos. Então, é um ótimo resultado para 12 horas, pensando em América do Sul, um atleta argentino, que inclusive compõe a seleção argentina, com longo de 50 quilômetros. Mas, repito, é um atleta que vinha com bastante provas, com experiência, já tinha feito longos na sua vida de 60 quilômetros. Falei anteriormente, outras escolas vão optar por outro caminho. Talvez eu passe para isso com esse atleta, ou seja, um caminho de longos mais longos. Talvez, mas ainda não sabemos. O certo é que, correndo ali na casa de 5 a 6 horas, dá para você estar bem preparado para uma prova de 12 horas sim. Para as 24 horas, é interessante, acaba que a realidade não muda muito. Acredito que um longo na casa de 6 horas seja suficiente, certo? Aí, repito, já é da minha linha não ir tão longe. Atletas que fazem longos muito mais longos que isso, como eu disse, mas eu prefiro ficar nessa faixa de 6 horas, jogando sempre com a questão do volume semanal, com a sequência, ou seja, muitas semanas de volume, porque essa acumulação semana após semana é isso que vai fazer diferença também na prova. Não adianta você correr de uma única vez. E um dado muito importante na história dos longos aqui o longo é correndo. Não adianta você fazer um longo de 6 horas em que você anda tanto que no fim você correu 4 horas e caminhou 2 horas. Psicologicamente sim ajuda, mas fisicamente é um pouco questionável. Claro que você pode usar a estratégia de correr e andar, algumas pessoas usam. Carla D'Adamo, recordista sul-americana de 24 horas, ela usa a estratégia, correr e andar. Mas é montado para isso e ela não anda tanto assim não. Ela corre 5 km e anda uma volta de 400 metros. Então, ela vai andar pouco tempo por hora. E essa estratégia que ela usa tem funcionado para ela e, obviamente, você precisa experimentar para ver se funciona para você. De qualquer forma, você tem que priorizar correr. Afinal de contas, se trata de uma prova de corrida, né? Parece óbvio, mas a gente vê muita gente fazendo loucuras nos longões aí, 9 horas, em que a pessoa andou aí mais de 3 horas. Pode ser um passeio legal, psicologicamente um desafio, mas para você avançar fisicamente é importante você correr. Agora falamos do volume, é importante falar do ritmo. 100 km, ou até nas outras modalidades, porque outras modalidades, sobretudo a 24 horas, muda bastante a realidade do ritmo de prova, né? Ele tende a ser mais em blocos e principalmente na parte final. Mas eu gosto muito, no caso do 100 km, trabalhar ritmo de prova, assim, muito. Até às vezes um pouco mais forte do que o ritmo de prova. Toda semana? Não. Toda semana não, senão eu vou estar aí quase fazendo o atleta competir toda semana. Mas fazer ali uma semana ritmo de prova, uma mais lento, ou 1, 2, aí novamente vai variar do atleta. Mas gosto sim de fazer longos ali de 50 km, passar longos 50 km a um ritmo de prova, um ritmo proposto para o atleta correr a prova. Deu muito certo com o Sérgio Vergara, o argentino, no Mundial de 100 km. Trabalhamos em cima de 4,45, ele correu a prova em 4,48 minutos por quilômetro. Então deu muito certo essa estratégia. E ele também fez longos mais lentos, como eu disse, né? Não é todo longo no ritmo de prova. E existe a estratégia de você fazer um contínuo variável. Então você vai fazer, por exemplo, blocos de 5 km. Vamos lá, você vai pegar 40 km. Então você vai ter blocos 5 km ritmo de prova, 5 km mais lento, 5 km ritmo de prova, 5 mais lento, assim por diante, até completar 40 km, 50 km. Você pode variar as distâncias de outra maneira também. Essa é só uma das ideias. Então, existe também essa maneira de jogar aí
com o volume e jogar com os ritmos para adaptar o atleta a correr ali naquele ritmo, né? E se for mais forte, também não é muito mais forte. Tomar cuidado para não ficar dando pancada que não vai gerar benefício nenhum na hora dele correr a prova. Então aí foram, digamos, umas dicas gerais. Vamos recapitular aqui. Para 100 km eu ficaria ali na faixa, vamos colocar de 60 km. Para 12 horas chegaria ali até 6 horas de longo. Para as 24 horas também ficaria nessa faixa de 6 horas no longo. Repito, é uma receita? Não, tem que se avaliar atleta por atleta, sua realidade, seu histórico, uma série de coisas. Na questão do ritmo, 100 km eu trabalharia bastante em cima do ritmo de prova, não em todos os longos. Nas 12 horas, nas 24, um pouco no ritmo de início de prova, um pouco no ritmo variando já de metade final de prova, também para acostumar o atleta a correr muito lento, porque quando a gente não está acostumado a correr muito lento, a gente tem a tendência de querer caminhar, o corpo não está acostumado e o corpo começa a pedir para caminhar. É importante fazer esse treino de ritmo muito lento, uma questão biomecânica, uma questão aí neuromuscular, se adaptar o corpo a fazer, né, esse ritmo, esse movimento, que é muito lento para final de prova para a maioria das pessoas. Você vai correr ali num ritmo, sei lá, às vezes você está acostumado a correr a 5, a barra de 5, e você numa ultramaratona às vezes está correndo a 7 minutos por quilômetro, 7 e poucos minutos por quilômetro. Você precisa se acostumar a isso, é muita diferença. Então, basicamente, essas são as dicas aí do treino longo. Repito, há muito mais a falar. Se você ficou com alguma dúvida, comente, deixa aí uma pergunta. Aí, quem sabe eu já faço um vídeo em cima da sua pergunta e a gente assim vai ampliando o assunto. Para quem não me conhece, eu treino vários ultramaratonistas na Argentina, no Brasil não treino ainda ultramaratonistas, treino atletas de outras distâncias, atletas iniciantes até avançado. Ultramaratonista tem na Argentina 2 atletas de seleção argentina e outros atletas que não são da seleção, mas têm bom rendimento. Enfim, então, e eu próprio sou ultramaratonista, além de treinador, obviamente. Fica assim dado o recado. Lembrando sempre, se inscrever, compartilhar, comentar, deixar o seu like. Também o recado da STK NutriShop FMA é o cupom de desconto, está aqui na descrição do vídeo. E no mais, como sempre aí, bons treinos, um forte abraço.